flores. Quando lá cheguei, todos os prazeres, lá eu encontrei. Não pude ver os laços, e quantos embaraços me esperavam, e me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração, jogado à própria sorte, e a solidão, lembrando do meu pai, e a dor no seu olhar. Quando eu parti, resolvi voltar, e aos seus pés humilhar, dizendo: Senhor, não mereço como teu, o teu servo mais humilde. Quero ser, oh glória, teu amor. Só agora percebi, e a certeza que de todas mais preciso. Oh, aleluia, com ternura me abraçou, e os meus erros e peça-me, me anunciou que no mundo pode dar sem recompensa uma prova de amor. Aleluia, oh glória, obrigado, Senhor. Um dia eu acordei sem paz, meu coração jogado à própria sorte, e a solidão, lembrando do meu pai, e a dor no seu olhar. Quando eu parti e resolvi voltar, e aos seus pés dizendo: Senhor, oh glória, não mereço teu perdão, como teu servo. Quero ser, isso eu quero ser, declare teu amor. Só agora percebi, preciso ter, oh glória, me abraçou, os meus erros esqueceu, regresso anunciou que no mundo sem recompensa uma tão marcante prova de amor. Aleluia, oh aleluia, os meus erros e a festa ao meu regresso anunciou que no mundo pode dar sem recompensa uma marcante prova de amor. Oh, meu irmão, Jesus te abraça, Jesus, ele recebe você, aleluia. Ele é maravilhoso, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é lindo, meu irmão. Ele é lindo. Quantas pessoas se afastaram, mas quando volta para o Senhor, Ele faz uma grande festa. E assim o Senhor está olhando do seu trono, olhando para mim, para você,
Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Oh Jesus, visita, Senhor, este lar. Visita, meu Deus, nesse momento, Pai, para que todo aquele que ouvir a Tua palavra venha aproveitar a oportunidade e não largar por nada nesse mundo. Porque o Teu maior sonho, Pai, é que todo aquele que ouvir a Tua palavra, aleluia, permaneça firme. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho amado Jesus por mim e por você. Vamos ver aqui também uma passagem muito linda, que um jovem que tinha todo o direito, nasceu no meio de uma família real, não era para estar sofrendo, mas infelizmente a circunstância da vida fez com que ele sofresse muito, mas Deus lembrou dele. Amém? Deus lembra de mim e de você, e quando Ele lembra, Ele nos convida, nos resgata, Ele traz a restituição. Aleluia. Segundo Samuel, capítulo 9. Aleluia. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Você veja que Deus fez Davi lembrar. Por causa de quem? De Jonatas. Tem alguém da família de Saul? Alguém, resta alguém? E de repente ele se lembrou: olha, tem um servo dele ainda que está vivo aí, e eu acho que ele deve conhecer algum parente de Saul. E Davi fez o que? Chamar esse servo para saber se realmente ainda existia alguém da família de Saul. Versículo 2: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E ele respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aí continuando, e Davi pergunta: e aonde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquim. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas e filho de Saul, Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Glória a Deus. Amém, irmão? Aleluia. Você veja aqui, irmão, Davi, quando manda chamar Mefibosete,
imagino eu que ele ficou logo com medo, porque pensando ele que Davi ia tirar a vida dele, porque era o único que estava vivo ainda da descendência de Saul, seu avô. Mas Davi fez questão de restituir. Davi aqui representa do mesmo jeito como Cristo, Deus sendo rei, e pela misericórdia do Senhor Jesus, nós estamos sendo resgatados, para poder estarmos aqui no banquete do nosso reino, para sempre. Amém? Que sem Cristo, sem o Senhor Jesus, nós ficamos lá em Lodebar, que representa o mundo, de sofrimento, de destruição. Mas quando Cristo nos resgata, Ele nos dá dignidade. Amém? Quantas pessoas estão ali sofrendo, achando que é da vontade de Deus, e a vontade de Deus é resgatar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado Jesus. Nós estamos aqui é pelo amor de Jesus, é pela misericórdia de Cristo. Deus lembra de mim e de você por causa de Jesus, que pagou alto preço por mim e por você, meu irmão. Nós temos que aproveitar essa oportunidade linda que o Senhor está nos dando, e não largar jamais a mesa do rei. Amém? Aleluia. E continua dizendo assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como ele estava ali se achando. Mas o rei, o Senhor tem tanta misericórdia de mim, eu não morro. Olha a minha situação, ninguém dá nada mais por mim. Ele achando que não servia mais para nada. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Jesus, Ele resgata. Deus, Ele não condena, Ele quer salvar, Ele está dando oportunidade. Chegará um momento que Deus não vai poder fazer mais nada, e nenhum daqui que resistiu ao seu convite. Enquanto nós estamos aqui, Ele está dando oportunidade. Mas se a pessoa não aproveitar essa oportunidade, não vir até Ele, você veja que Mefibosete foi até o rei, irmão. Foi até ele e recebeu o quê? A vitória, a restituição. Teve uma vida transformada. Aleluia. Porque Lodebar em hebraico significa sem pasto. Uma ovelha que anda sem pasto vai morrer de fome. O mundo não tem nada para nos oferecer, não. Mas você veja que agora ele chega em Israel. Aleluia. Amém? Israel tem vida. Israel tem bênção para mim e para você. A verdadeira bênção que nós temos é a presença do Senhor. Amém? Você veja que o rei teve o maior prazer de convidar. Olha, agora você vai comer aqui junto com a gente na mesa. Que aqui é o seu lugar. O seu lugar não é em Lodebar. Assim Deus está falando para mim e para você. O nosso lugar não é estar nesse mundo sofrendo. O nosso lugar é desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. E continuando diz assim, versículo 9: e chamou Davi a Zibas, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertence a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu Senhor. Trabalheiras, pois, a terra, tu e teus filhos, os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão, que coma, porém, Mefibosete, filho do teu servo, comerá pão sempre à minha mesa. Amém? Aleluia. Assim, do mesmo jeito, como aquela parábola do filho próprio. Quando o filho volta, o pai prepara o quê? Um banquete. Quando eu e você voltamos, enquanto buscamos a Deus, não, Deus está fazendo uma grande festa. Porque aqui é o seu lugar. O seu lugar é na presença de Deus. O seu lugar é sempre estar sendo protegido por Ele.
porque Ele não quer que você venha estar sofrendo, não. Ele pagou um alto preço. Por amor de Jesus, é que eu e você estamos aqui. Você veja que Davi lembrou por causa do amor a Jó, grande amigo dele. E como ele tinha feito ali o juramento, e sempre ia cuidar da família de Jó, chegou o momento que Deus fez ele lembrar. Olha, eu queria, imagina o choro, a dificuldade desse rapaz, passando necessidade, mendigando, porque ele já tinha uma dificuldade física. Imagina as pessoas ali não dando nem valor para ele. Por isso que ele diz, mas quem sou eu como um cachorro morto? Porque as pessoas passavam e não davam valor mais. Não tem mais gente não. Esse aí não quer nada mais para mim. Mas Jesus não nos abandona. Glória a Deus. Por isso, meu irmão, que a igreja de Cristo ainda está pregando o Evangelho. Porque se a igreja de Cristo não estivesse pregando o Evangelho, quantas pessoas estariam com a vida destruída? E quantas pessoas vão ter a sua vida restituída por dar ouvido o convite maravilhoso de Jesus? Amém? E para concluir, aqui no livro de Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, lá no Novo Testamento, bem no finalzinho ali, Tito, capítulo 2, aleluia. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, relegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata e justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui buscando, esperando que quando nosso Pai vier buscar a sua igreja, nós vamos estar prontos e preparados para morar no Senhor. Amém? Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Assim como Mefibosete, a graça do Senhor o encontrou ele ali, assim a graça de Deus também nos encontrou. A misericórdia do Senhor. Amém? Glória a Deus. É por isso que nós temos que ter todos os motivos para adorar e agradecer ao nosso Salvador Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Comece a agradecer a Deus, meu irmão, porque Deus é fiel na minha vida e na sua vida. Você ouviu a palavra? Mefibosete, outrora, estava ali na luta, na dificuldade, mas Deus fez Davi se lembrar dele. E naquele momento, a vida dele foi transformada. O Senhor Jesus, Ele te chamou, porque quer mudar a tua história. Aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, adore a Jesus. Adore ao Senhor. Agradeça. Hosana, Hosana.